Oi, turma, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson, do ITEG Goiandira Aires do Couto, cidade de Goiás, e nessa aula a gente vai continuar aquele estudo sobre planilhas eletrônicas. Nós já tivemos a nossa primeira aula, foi ontem, né? Não foi na segunda, foi na quarta. Isso, foi na quarta-feira. E essa aula, na nossa primeira aula, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre o que vem a ser células e o que vem a ser planilhas, né? Eu pedi para vocês estudar e conhecer melhor sobre isso. Então, só, só para ajudar aqui no entendimento de vocês, tá? Não é aula de biologia, continua, o curso continua de informática. Eu vou falar aqui um pouquinho aqui sobre célula, né? O que que é uma célula? Célula é uma coisa, né, que tem um núcleo. E dentro desse núcleo tem mais coisas, certo? Vamos ver se eu consigo fazer um. Aí, pronto, vamos fazer de conta que isso é uma célula. Ou seja, lembra aquele ovinho, né? Então, uma célula, ela é um conjunto de informações dentro de um núcleo. Assim, bem básico, tá? Não estou dando aula de biologia. E planilha. O que que é uma planilha? Por exemplo, será que esse calendário aqui é um tipo de planilha? Vamos abrir aqui um calendário aqui, um calendário maior. Vamos pegar esse calendário aqui, ó. Pronto. Então, esse aqui é um calendário, correto? E vamos observar que aqui, ó, nós temos linhas, certo? E aqui nós temos colunas, correto? Então, quando você tem um cruzamento de uma linha com a coluna, nós temos um determinado dado importante, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui, ó, 9, está referenciando ao dia. Ele está na coluna da terça-feira, então quer dizer que ele pertence à terça-feira, certo? E aqui ele está na segunda semana aqui, ó, certo? Então, olha só, o que que vem a ser uma planilha? Uma planilha é quando você tem dados cruzados, tá? Você tem linhas cruzando com colunas. E quando existe esse cruzamento de uma linha com a coluna, é o que a gente chama de célula, tá bom? E aí dentro dessa célula nós podemos colocar textos, nós podemos colocar números, nós podemos colocar endereços de outras células, nós podemos colocar equações matemáticas, nós podemos fazer somas e por aí vai. Então, nessa semana, nós vamos estudar isso, tá? Só a parte de planilha eletrônica. Então, vamos lá, aqui rapidinho. Lembrando que o vídeo ele vem como um complemento da apostila. Então, vocês têm que ir lá na apostila e fazer a leitura das páginas que eu vou indicando lá na plataforma EAD, tá? Qual que é o programa que a gente está usando aqui na suíte? A suíte de sistemas que a gente está usando é o LibreOffice, certo? Dentro do LibreOffice, ele tem um programa que chama Calc. Esse aqui, ó, planilha Calc. Você pode abrir ele por aqui, ou você pode pesquisar por ele aqui, ó, LibreOffice Calc. Não confunda com a calculadora, tá? É o LibreOffice Calc. O equivalente do LibreOffice Calc é, para o Microsoft é o Microsoft Excel, tá bom? Então, eu vou dar um zoom aqui. Como é que eu faço para dar zoom? Segura a tecla Ctrl e roda a bolinha do mouse para cima, o scroll do mouse, tá? Então, olha só. Deixei três colunas aqui. Coluna A, coluna B, coluna C. Eu tenho 8 linhas. Linha 8, linha 1, linha 4. Quando eu tenho o cruzamento de uma linha com uma coluna,
eu tenho uma célula. Então, isso daqui é uma célula, tá? E que célula é essa? Ela precisa ter um nome, ela precisa ter um endereço, que a gente fala. Se eu não souber o endereço dessa célula, fica muito difícil de trabalhar no conjunto da planilha. Então, o cruzamento de uma coluna com uma linha, a gente tem uma célula, e essa célula tem um endereço, que é o B4. Olha aqui, ó. Passando o mouse aqui para vocês verem, certo? Então, essa célula aqui é a célula B4. Ah, professor, então a letra vem primeiro. Sim, sempre. A letra vai ser primeiro, tá? Primeiro a informação da coluna, depois a informação da linha. No caso aqui, a coluna é uma letra. Se a coluna fosse uma linha, um número, seria a célula 2, 4, ou a célula 1, 4, se começasse do zero. Então, eles colocaram letra para facilitar para a gente. Então, aqui a gente tem a célula B4. Dentro de uma célula, para eu poder inserir dados nela, basta eu dar 2 cliques, tá? Aqui, ó, se eu der 2 cliques rápido, ela vai para o modo de inserção. Aí eu posso inserir dados nessa célula. Outra forma é eu clicando aqui em cima, ó, na frente desses daqui, ó, linha de entrada, esse espaço aqui, ó. Se você, o valor que você digitar, tá vendo que está marcado aqui, ó, célula B4? Então, se eu digitar aqui Itego, ó lá, apareceu lá, ó. Eu escrevi aqui e apareceu aqui, ó. Na planilha, a gente também tem a opção de formatar o texto. Então, eu posso colocar o texto centralizado, alinhado à esquerda. Eu posso mexer na posição desse texto, mais para cima, mais para baixo, dentro da planilha. Por exemplo, vamos vir aqui em. Opa, o mouse está doidinho aqui. Espera aí, eu acho que eu não vou conseguir. Aí, foi. Vou vir aqui em formatar a célula. E aqui eu tenho aqui a parte de efeitos alinhamento aqui, ó. Efeitos da fonte é a mesma coisa, é para você enfeitar a fonte. Vamos vir aqui em alinhamento que já dá uma coisa legal. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos fazer assim, vamos colocar o texto aqui a 90 graus. Clicar em OK, olha só, 90 graus, ficou para cima, né? Vamos colocar aqui, ficou um ângulo reto para cima, ó. Tá vendo essa bolinha aqui, ó? Vamos colocar aqui 45, ó. Como é que o texto vai ficar? Ó, ficou alinhado aqui. Mas como ele está à esquerda, vou colocar no centro. Vou colocar aqui, ó. Viu? Dá para fazer, dá para mudar a fonte do texto. Então vamos colocar aqui uma outra fonte. Dá para mudar o tamanho. Dá para colocar menor. Dá para enfeitar a célula. Por exemplo, se eu quiser, tá vendo que a célula aqui está em branco? Ó, se eu visualizar a impressão, onde é que ela vai ficar? Ó, em branco. Como é que eu faço para colocar um quadradinho em volta dessa célula, parecido com o calendário que a gente viu? Você vem aqui, ó, bordas, tá vendo aqui o menu bordas, ou formatar célula, bordas, tá? E aí, nessa parte aqui, você vai escolher onde é que tem as bordas. Então, por exemplo, vou colocar em volta da célula aqui, ó. Eu cliquei aqui, tá? Para fazer desenhar esse quadrado. Clicar aqui em OK. Ó, desenhou. Ele desenhou ele assim porque está com ângulo de 90 graus. Então, quando eu for colocar para imprimir, ó, dá para eu colocar preenchimento na célula. Eu colocar preenchimento é aqui, ó, plano de fundo. Então, se eu quiser pintar ela de amarelo ou laranjado, ó. Se eu quiser mudar a cor do texto, vou colocar um texto verde. Nossa, ficou bem roxo aí. Beleza? Pessoal, o vídeo já está dando 10 minutos, tá? Eu vou deixando esse conteúdo por aqui. Amanhã a gente segue mais.
e eu vou deixar os exercícios para vocês lá na plataforma EAD, tá bom? Então, meu muito obrigado e até a próxima aula.